O Estádio da Luz está quase a fazer 20 anos e hoje vamos tentar procurar encontrar aqui o melhor 11 que já passou pela Catedral. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Com a aproximação dos 20 anos do Estádio da Luz, o Benfica criou aqui uma iniciativa muito interessante e desafiou os sócios do clube a poderem votar nos rostos que querem ver no mural dos campeões que irá nascer no Estádio da Luz. A iniciativa de alusão ao 20º aniversário da Catedral leva à votação 278 jogadores que jogaram na nossa nova casa. Serão escolhidos 20 futebolistas para o mural, sendo que cada sócio terá de eleger o 11 ideal. Mas aproveitando a boleia desta iniciativa que eu acho absolutamente incrível, achei que também seria interessante eu fazer aqui um vídeo a destacar aqueles que eu acho que foram os 11 melhores jogadores que passaram pelo relevado da Luz. Desafio-vos a deixar na caixa de comentários qual é que é o vosso. Eu vou utilizar o 4-4-2, que foi o sistema tático que o Benfica deixou pré-definido, mas não vou olhar muito a dinâmicas ofensivas ou defensivas. Vou só escolher 11 jogadores que me marcaram muito. Já vão perceber o porquê de eu estar a falar disso, porque vamos ter uma equipa bastante ofensiva, mas acaba por ser bastante difícil. Acabamos sempre por deixar jogadores que nos marcam fora deste 11, porque lá está, só podemos escolher 11 jogadores. Eu coloquei apenas e só uma regra na construção deste 11, não colocar nenhum jogador que faça parte do atual plantel, uma vez que a sua história no Benfica ainda não terminou. E daí que Ángel Di Maria não esteja neste 11 inicial, que perfeitamente podia cá estar, mas fica aqui a menção honrosa a um excelente jogador. Mas vamos lá ver então quais é que foram as minhas escolhas neste 11 de super craques do Benfica. Começando pela baliza, nos últimos 20 anos tivemos bons guarda-redes, outros não foram assim tão bons, mas acho que há aqui dois nomes que se destacam dos demais, Jan Oblak e Ederson Moraes. Eu acabei por dar o destaque ao guarda-redes brasileiro, porque o Jan Oblak, apesar de ter sido um excelente guarda-redes, saiu de uma forma negativa do Benfica e, portanto, acho que faz todo o sentido termos no mural um guarda-redes que tenha jogado muito no Benfica, mas também tenha respeitado o clube e continua a demonstrar muito amor pelo Benfica, que é o caso de Ederson Moraes. Ele acabou por fazer 58 jogos pela equipa principal do Benfica, tendo feito uma assistência entre 2015 e 2017. Pelo Benfica conquistou 2 ligas portuguesas, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. É um guarda-redes absolutamente extraordinário, um dos melhores do mundo da atualidade, excelentes reflexos, uma grande capacidade de mancha, um estrondoso jogo com os pés, ele consegue colocar a bola em qualquer lugar, um pontapé canhão muito forte. Nós ficámos muito mal habituados com guarda-redes desta qualidade. Ele já reconheceu em algumas entrevistas que gostava de voltar ao Benfica e acho que toda a gente o vai receber de braços abertos, porque é de facto aqui um guarda-redes absolutamente estrondoso. Seguimos para o quarteto defensivo e avançamos para a lateral direita. Se olharmos para a lista, o melhor jogador deste grupo é João Cancelo. No entanto, ele jogou muito pouco no Estádio da Luz e não fazia grande sentido o estar a destacar. Depois há aqui outros nomes interessantes, como é o caso de André Almeida, passou muitos anos no Benfica, conquistou muitos troféus, foi importante numa época da equipa das Águias. Nelson Semedo também apresentou um nível muito alto. Até Maxi Pereira, apesar de eu nunca o poder colocar aqui no destaque devido às escolhas que ele depois tomou na sua carreira e as palavras que disse também depois, acabei por escolher aqui Miguel Brito, um jogador que marcou a minha adolescência. Ele esteve no Benfica entre 2000 e 2005, teve 161 jogos pela equipa das Águias, marcou 13 golos, fez 16 assistências e ele inicialmente era extremo. Foi aqui uma adaptação de Fernando Chalana, que o colocou a lateral direito e mudou completamente a carreira deste antigo jogador. Ele tem agora 43 anos. Quando jogava no Benfica tinha uma velocidade estonteante, era um jogador muito intenso, bom cruzamento e acabava por ser ali uma verdadeira locomotiva na lateral direita e conseguiu conquistar uma Taça de Portugal e um campeonato. Foi sem dúvida um lateral muito importante naquela fase de reconstrução do Benfica e acho que merece aqui uma homenagem, uma vez que acaba por ser um pouco esquecido na história mais recente do Benfica. A lateral esquerda foi durante muito tempo o calcanhar daqueles do Benfica. Ainda assim tivemos aqui alguns nomes interessantes. Eu adorava o Léo, gostava muito deste lateral brasileiro, que era pequeno mas tinha uma qualidade absurda.
O Siqueira teve pouco tempo no Benfica, apenas um ano de empréstimo, mas também esteve a um belíssimo nível. O Fábio Coentrão também esteve muito bem, mas tal como Maxi Pereira tem depois uns anos ali algo duvidosos, onde também deixou algumas declarações pouco simpáticas. Mas como dá para ver, eu acabei por escolher aqui um jogador que saiu na temporada passada do Benfica, Grimaldo, que nos deixa muitas saudades. Ele que fez 303 jogos pela equipa das Águias, marcou 27 golos e teve umas incríveis 61 assistências. Foi um jogador muito importante no Benfica, desde 2015 até 2023, onde conseguiu conquistar muitos títulos com a equipa das Águias, 4 ligas, 3 supertaças, uma taça de Portugal, uma taça da Liga, muito forte ofensivamente. Acho que defensivamente foi melhorando ao longo dos anos, de livros espetacular, cruzamentos absurdos. Ele era um lateral que era quase um número 10 no lado esquerdo da nossa defesa. Muitas vezes os ataques do Benfica eram construídos nos seus pés, muito forte tecnicamente. Grimaldo foi sem dúvida um jogador que marcou uma época no Benfica e, na minha perspectiva, acaba por ser o melhor lateral, não só pela longevidade que passou na Luz, mas pela qualidade apresentada ao longo dos anos. Se a nível de guarda-redes e laterais a coisa não foi assim tão difícil de escolher, aqui no eixo central da defesa é que o coração aperta muito. É que dava para escolher aqui 5, 6 jogadores que podiam estar neste grupo. Lindelof, David Luiz e principalmente Ruben Dias, que me aperta muito o coração de não colocar aqui. Mas acabei por escolher aqui esta dupla, que para mim foi a dupla que eu mais gostei de ver a nível de centrais. Trabalhavam muito bem juntos, completavam-se muito bem. Garay e Luizão era uma dupla absolutamente extraordinária no centro da defesa do Benfica. E eu vou começar a falar primeiro do argentino. Garay, agora com 37 anos, acabou a sua carreira mais cedo devido a lesões. Ele passou pelo Benfica entre 2011 e 2014, tendo feito 136 jogos pela equipa das Águias com 12 gols marcados. Conseguiu conquistar 4 troféus pelo Benfica, uma Liga Portuguesa, uma Taça de Portugal e 2 taças da Liga. Era um central absolutamente incrível, daqueles defesas que conseguiu tirar a bola sem cometer falta. Era muito forte a antecipação, excelente na marcação, com uma grande capacidade de ganhar bolas aéreas, seja defensivas, seja ofensivas, que era um verdadeiro regalo ver a forma como ele conseguia, com a ajuda de Luizão, liderar aquela defesa, absolutamente espetacular. Deixa muitas saudades de Garay e não podia deixar de o destacar aqui. Foi pena ter só estado cá 3 temporadas e depois não podíamos deixar de falar aqui de uma verdadeira instituição no Benfica nos últimos anos, Luizão. Ele que esteve nas Águias desde 2003 até 2019, fez 538 jogos pelo Benfica, marcou 47 golos, fez 11 assistências, conquistou vários troféus pela equipa das Águias, 6 campeonatos, 4 supertaças, 3 taças de Portugal e 7 taças da Liga. De facto, foi um jogador bastante importante. É o jogador estrangeiro com mais jogos pelo Benfica. Foi capitão da equipa das Águias durante muitos anos. Era um verdadeiro líder de balneário. Conquistou muito com este clube. Apresentou também muitas vezes um nível muito alto. Ao longo dos anos foi demonstrando muita competência, não só a conseguir cortar muitas bolas, mas também ofensivamente marcando golos muito importantes. Aquele gol contra o Sporting que nos ajudou a conquistar um campeonato que já não ganhávamos há muito tempo. Mas foi sem dúvida aqui um jogador fundamental durante muitos anos, marcou uma era do Benfica, obviamente que ficando até ao final da carreira. Nos últimos anos acabou por baixar um pouco o nível, absolutamente normal para quem fica tantos anos num clube e já está na fase final da carreira. As pernas começam a pesar muito, mas aquilo que ele fez no Benfica foi absolutamente extraordinário e obviamente que merece aqui uma menção e tem de estar aqui no 11 dos melhores jogadores que passaram pelo Benfica nos últimos 20 anos. Quando eu falei que ia fechar um bocadinho os olhos a dinâmicas defensivas e ofensivas da equipa, era com esta decisão que eu tinha em mente, uma vez que são aqui 2 médios que têm muita magia e que ia ser muito difícil alguém roubar a bola deles. No entanto, no processo defensivo a coisa ia ser muito complicada. Mas fazendo aqui uma menção honrosa, e só vou destacar aqui alguns jogadores porque estão aqui com caras muito pequeninas. Eu consigo reconhecer aqui alguns rápido. Tiago, Pizzi, Petit, vejo ali também o Caragunis, o Katsuranis, o Enzo Pérez, o Witzel, o Matic. Como é que eu não meto Matic nesta equipa? Mas tenho que meter aqui estes dois.
É impossível, malta. Foram dois jogadores que me marcaram muito. Vamos começar com o maestro Rui Costa, ele que teve duas passagens pelo Benfica. Obviamente começou a sua formação nas Águias, em 81 e 82. Chegou à equipa principal das Águias em 90 e 92, ficando até 94, onde teve os seus anos áureos em Itália, pela Fiorentina e pelo Milan, regressando ao Benfica em 2006-2007, tendo feito ainda mais uma temporada onde acabou a sua carreira, depois virou dirigente desportivo no Benfica, chegando agora a presidente. Mas vamos destacar aqui o mais importante, é aquilo que ele fez em campo, onde ele esteve a representar o Benfica em 168 jogos oficiais, marcando 28 golos e conseguindo 21 assistências. Acabámos por ter o início da carreira e o fim da carreira, não foram os anos mais fortes de Rui Costa, mas ainda assim demonstrou muita qualidade da águia ao peito. É um jogador absolutamente incrível, com uma inteligência acima da média em campo, colocava a bola onde queria, uma visão de jogo absolutamente extraordinária, uma elegância absurda em campo, valia o preço do bilhete. Um jogador extraordinário mesmo, que tivemos a felicidade de ver no Estádio da Luz, e é um jogador que me marcou muito, porque eu estive, quando era muito novo, no jogo em que ele marcou o gol e chorou, e estive também no último jogo que ele fez na sua carreira. É verdade que os anos do seu melhor futebol foram passados em Itália, mas bolas, malta. Um jogador desta qualidade tem que ser lembrado e tem de ser destacado. Vamos passar para a altura preferida do Tony Gutierrez. Vamos falar de Pablito Aimar, poesia em movimento deste grande craque. Agora com 43 anos, Pablito era magia pura, muita qualidade. Ele esteve no Benfica entre 2008 e 2013, tendo conseguido fazer 179 jogos, marcou 17 golos, 38 assistências. Infelizmente, na sua passagem pelo Benfica teve algumas lesões. A equipa do Benfica acabou por conquistar uma Liga Portuguesa e 4 taças da Liga, pouco para um jogador da qualidade que ele tem. Destacar aqui os anos em que ele teve principalmente com Jorge Jesus, onde ele apresentava um nível muito alto, e acabou por ficar na memória de grandes exibições que ele fez. Enfim, falar sobre o Pablo Aimar é quase sinónimo de magia. Um jogador que quase jogava de olhos fechados, também com uma capacidade de visão de jogo, uma capacidade de colocar a bola onde queria. Fez aquele passe de letra incrível para David Suazo, com uma assistência primorosa. Tal como Rui Costa, é daqueles jogadores que se pagam o bilhete. Vale a pena só para ver a inteligência, a qualidade e o talento que estes jogadores colocavam em campo. Era muito bom ver os dois em conjunto, mas lá está, um momento defensivo ia ser caótico, mas golos bonitos, assistências incríveis, lá isso íamos ter muitas. Dois jogadores que marcaram uma gerações diferentes, mas dois jogadores do mais talentoso que há. Seguimos para a posição de extremos, e se vocês estiverem a perguntar se eu coloquei aquela regra de não meter jogadores do atual plantel porque não conseguia escolher entre Simão Sabrosa, Gaeta e Di Maria, estão absolutamente corretos. Não dá para escolher entre os três, inventei esta regra também para me facilitar um pouco a vida, porque era muito difícil de escolher entre estes três jogadores, e estamos a deixar aqui outros atletas, também eles importantes, como por exemplo o Sálvio, que foi fundamental. Mas acabei por colocar estes dois. Acaba por ser aqui mais uma vez um confronto de gerações. Começamos com aquele que já não está no Benfica há mais tempo como jogador. Eu já disse por diversas vezes que Simão Sabrosa é o meu ídolo de infância. Ele que até começou a sua carreira de formação no Sporting, mas acabou por vir para o Benfica em 2001, tendo permanecido nas Águias até 2007. Fez 230 jogos, marcou 94 golos, conseguiu 64 assistências, e durante os anos em que esteve no Benfica foi capitão, foi ídolo dos adeptos e muitas vezes era Simãozinho mais 10. Era um jogador absolutamente incrível, carregava a equipa muitas vezes às costas, seja com um livre absolutamente incrível cobrado por ele. Era um jogador absolutamente extraordinário a cobrá-los, era muito rápido, muito forte 1 para 1, conseguia ultrapassar adversários com muita facilidade, grande técnica, grande capacidade de passe, grande remate. Por vezes até jogou atrás do avançado, dada a sua grande capacidade. Era um jogador muito bom.
e que me deixa muitas boas memórias. Ele que acabou por conquistar apenas 3 troféus, era uma altura muito complicada no Benfica, ganhou uma Liga Portuguesa, uma Supertaça e uma Taça de Portugal. Era uma altura em que o Benfica ainda estava a reestruturar e que Simão Sabrosa foi um jogador importantíssimo para essa reestruturação, de voltar aos títulos, de voltar a ter um ADN vencedor, e acaba por ser absolutamente determinante e deixa muitos bons momentos aos adeptos do Benfica. Avançamos para Gaetan, outro jogador incrível. Neste 11 só há espaço para craques, e aqui um jogador extraordinário. Esteve no Benfica entre 2010 e 2016, 253 jogos disputados, 41 golos marcados, 64 assistências. Se em alguns dos casos tivemos aqui jogadores que não estavam no seu prime, aqui Gaetan tivemos a sorte de o ter nos melhores anos da sua carreira, onde ele jogava muito à bola e onde também foi determinante para muitas vitórias e muitos títulos do Benfica, sendo que conseguimos conquistar com ele na equipa 3 ligas portuguesas, uma supertaça, 2 taças de Portugal, 5 taças da Liga. Era um jogador fundamental no Benfica, também ele foi capitão de equipa, também ele foi um jogador determinante, seja com uma assistência primorosa, seja com um golo de alto grau de dificuldade. Tinha também um talento sem igual, uma grande capacidade técnica e também tática. Era um jogador extremamente inteligente e tem a curiosidade, tal como Simão Sabrosa, tanto podia jogar nas linhas como podia jogar a 10, o que demonstra bem que era um jogador muito diferenciado. Acabava por fazer com que os adeptos no Estádio da Luz sonhassem, porque quando tínhamos a Nico Gaetan em campo, obviamente tudo se tornava fácil e as vitórias estavam sempre mais próximas. E falta-nos aqui apenas e só os avançados, e aqui uma lista com um grupo muito difícil de escolher. É muito complicado fazer aqui rápidas menções honrosas. Nuno Gomes, Mitroglou, Darwin Núñez, João Félix, veja ali também o Saviola, há ali também Lima, Mantorras, Raul Jiménez, Micoli. E queria também fazer uma menção especial a um jogador que vai ficar para sempre eternizado na história do Benfica, Milko Svejer, e que eu espero que também esteja nesta lista de 20 jogadores, mas não dava para fugir muito a estes dois, né? Cardoso e Jonas, os dois jogadores estrangeiros com mais golos do Benfica na história. Vamos começar aqui pelo jogador mais velho, curiosamente ainda está no ativo, ainda joga. Cardoso, tenham cuidado, ele é perigoso, ele é o Oscar Taquara Cardoso. Não há como não falar sobre Cardoso, não cantando esta música que ficou para sempre no imaginário dos adeptos das Águias. Entre 2007 e 2014 esteve nas Águias, em 293 jogos marcou 172 golos, é o estrangeiro com mais golos marcados pelo Benfica, fez ainda 28 assistências. Portanto, acabou por ter aqui uma passagem no Benfica muito boa, sendo que conquistou 2 campeonatos, uma taça de Portugal e 5 taças da Liga. Era aquele avançado típico de área, um jogador que conseguia resolver partidas sozinho, tinha um pontapé canhão, também conseguia bater muito bem os livros, era um avançado muito forte na grande área, tecnicamente não era muito dotado, algumas vezes criticado por não ser muito rápido e por passar algo despercebido em jogo. No entanto, ele precisava apenas de uma só oportunidade. E não precisava de estar muito perto da baliza. É que se aparecesse ali um momento onde ele podia rematar de fora da área e mandar ali uma pastilha, meter a bola lá para dentro, ele rematava. Lembro-me de um grande gol que ele marcou ao Hertha de Berlim, na Liga Europa, que ele fez isso mesmo. Era de facto aqui um avançado que tinha uma finalização top. É mais um jogador que acaba por se ficar na história do Benfica. Ainda não houve nenhum avançado estrangeiro que conseguisse ultrapassar os seus números e dificilmente vai aparecer alguém, porque já sabe, nesta altura, os avançados não ficam muito tempo nos clubes da Liga Portuguesa. Mas houve de facto um jogador que ameaçou esses números e é o jogador que está ao seu lado, Jonas Pistolas. O avançado brasileiro que chegou aqui com alguma desconfiança por parte dos adeptos, uma vez que tinha sido dispensado do Valência, e era um jogador que já tinha 30 anos, mas rapidamente ele acabou por ganhar o coração dos adeptos com muitos golos e muitos jogos de grande qualidade. Ele chegou ao Benfica em 2014 e terminou a sua carreira em 2019, sendo que conquistou 9 títulos pelo Benfica,
4 ligas portuguesas, sim, ele teve 5 anos no Benfica e conquistou 4 campeonatos, uma taça de Portugal, 2 supertaças e 2 taças da Liga. Fez 183 jogos pelo Benfica, marcou 187 golos, fez 38 assistências e foi o jogador que ficou mais próximo de Cardoso. Talvez se ele não tivesse tido os problemas físicos que teve, conseguisse ultrapassar o Paraguai, mas isso nunca vamos saber. Mas de facto, Jonas era um jogador incrível. Marcava golos como ninguém, uma grande capacidade de finalização, de aparecer no sítio certo à hora certa, deu-nos muitas vitórias, ajudou-nos a conquistar muitos títulos. Acabava por também ser importante nos apoios, entregar a bola aos colegas de equipa. Criava muito, em comparação com Cardoso, era um jogador mais forte tecnicamente, um jogador muito inteligente, que jogava e fazia jogar e que marcava muito golo. Eu tive o orgulho de estar no último jogo em que ele vestiu a camisola do Benfica, aquele particular com o Anderlecht. Até acabei por fazer um vlog desse jogo. Vou deixar o link na descrição. Vou estar ali um bocadinho constrangido, que era um dos primeiros vlogs que eu fiz no canal. Mas olhem, espero que gostem. Mas enfim, foi mais um jogador que terminou a sua carreira no Benfica, que marcou também uma geração e que obviamente merece aqui esta presença no 11 de melhor equipa dos 20 anos do Estádio da Luz. É uma equipa extremamente ofensiva, mas lá está, não estamos a olhar aqui para dinâmicas defensivas, mas para mim este é o 11 que mais marcou, estes são os jogadores que eu queria homenagear. Obviamente que ficaram alguns jogadores que podemos destacar aqui, que também fizeram carreiras incríveis no Benfica. Mas lá está, acabei por escolher com o coração. Desafio-vos novamente a deixar no caixa de comentários qual é que é para vocês o melhor 11 que passou pelo Benfica nos últimos 20 anos. Estou muito curioso para ver esses 11 com muitos craques. Amigo, caso não tenhas feito, deixa um gosto e subscreve o canal e deixa na caixa de comentários #melhor11. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.